atuar. E esse é o meu objetivo aqui com essa conversa, né? Ou seja, eu tenho que mudar alguma coisa na minha forma de dar aulas? Com certeza todos nós temos, né? E, em primeiro lugar, é preciso que a gente acredite na mudança, né? Eu gostei dessa frase, ela é um pouco engraçada, né? Ou seja, quem acredita na mudança das pessoas é o dono da transportadora. É uma frase que a mensagem principal dela é: as pessoas não mudam, né? As pessoas não mudam. E por que eu coloquei essa frase, então? Eu coloquei exatamente porque eu estou aqui pregando o oposto. As pessoas mudam, sim, né? E se a gente para de acreditar na mudança das pessoas, a gente para de acreditar no próprio ser humano, porque o ser humano ele só evolui a partir da mudança, a partir de coisas que ele pensa, poxa, era assim, mas talvez seja melhor eu tentar de outra forma. Então, as pessoas mudam sim, né? Mudam com certeza. Eu já mudei muito, acredito que você aí também, cada um já tenha mudado bastante, né? Na verdade, a gente aprende. Viver é isso, aprender, desaprender e se reinventar. O tempo todo. Esse verbo está sendo muito usado durante a pandemia, né? Reinventar, mas é uma realidade. É o verbo reinventar-se, né? É o verbo reinventar-se e é um verbo que, na verdade, a gente só desaprende, né? A gente só se reinventa se a gente desaprendeu alguma coisa. E desaprender é um processo que nasce do questionamento do que eu aprendi. Você só desaprende alguma coisa se você começa a pensar: poxa, será que desse jeito que eu faço é assim mesmo? Será que dessa forma que eu faço na sala de aula é a melhor maneira de fazer? Por que eu faço dessa maneira na sala de aula? Porque eu aprendi. Está provado que a gente se torna um professor muito parecido com os professores que a gente teve ao longo da vida. A gente não aprende a dar aula na aula de didática, né? A didática serve para a gente refletir sobre o ensinar e o aprender, mas a gente aprende a dar aula mesmo olhando os professores que deram aula para a gente. Então, uma coisa meio inconsciente, a gente começa caramba, então a gente daqui a pouco está fazendo igualzinho. Eu sempre aprendi em didática, por exemplo, o aluno tem que ter vez, o aluno tem que ter voz, temos que trabalhar em grupo, temos que ouvir o aluno, temos que, ao invés de entregar o conteúdo pronto, né, ou seja, sairmos dessa educação bancária, começarmos uma discussão. Didática, para mim, desde que eu me entendo por gente, eu já estudei muita didática, já dei muita aula de didática, sempre foi assim. E, no caso, quando eu entrei na sala de aula, basicamente eu fiz aquilo que fizeram comigo, né? Ou seja, vamos lá, um atrás do outro, ficar quietinho, vou explicar, olha só, preste atenção, né? Nunca nenhum professor de didática falou para mim assim: atenção, mantenha os alunos sempre em silêncio, se algum aluno quiser falar na hora que você estiver explicando, fala assim: deixa eu terminar, peraí, não sei o quê. Você já teve alguma aula de didática assim? Nunca ensinaram isso para a gente. Então, por que a gente faz? A gente faz porque fizeram com a gente, né? Então é isso, desaprender é um processo que nasce do questionamento do que eu aprendi, né? Enquanto professor, eu comecei a me questionar: será que essa é a melhor maneira mesmo de ensinar? Né? Ou seja, isso, e eu me questionar só é possível quando eu olho para dentro de mim, quando eu faço uma reflexão sobre aquilo que eu aprendi. Eu quero continuar fazendo aqui, assim, eu aceito mudar, eu acredito na mudança, né? Isso é importante, acreditar na mudança. Atualmente, a nossa atuação na realidade exige que a gente desaprenda algumas coisas. A pandemia, então, está fazendo a gente desaprender uma porção de coisas, né? A pandemia está fazendo a gente desaprender, por exemplo, ou seja, eu posso me comportar do jeito que eu quiser. Não posso. Eu tenho que me comportar de acordo com o contexto, né? Então, agora, se eu vou na casa de uma pessoa, eu tenho que perguntar para ela: eu vou tirar o sapato, né? E tal. Essa pessoa: não, é melhor tirar o sapato. De repente, as pessoas estão valorizando mais esse tirar o sapato, né? Antigamente, eu talvez não deixasse uma pessoa tirar os sapatos quando vai me visitar. Hoje em dia, eu deixo. Quando diz que vai tirar o sapato, eu ainda não peço, mas se eu vejo tirar o sapato, eu deixo, na boa. Porque é verdade, é menos contaminação que vai ter na minha casa, né? Então, a gente, quando a gente vive, conforme a gente vai vivendo, a gente vai tendo que desaprender algumas coisas, né? Agora, quem recusa a olhar para dentro, quem se recusa a se questionar, quem acha que faz tudo certo, quem acha que é o dono da verdade, quem acha que não tem nada a mudar, realmente não vai mudar. Isso, em geral, revela um medo muito grande de desaprender, né? Ou seja, quem tem esse pensamento é porque está com medo de olhar para dentro, é porque está com medo de encontrar alguma coisa fora do lugar e ter que mudar. E que bom encontrar alguma coisa fora do lugar para mudar, né? Então, o jeito que a gente dá aula,
Eu adorei esses desenhos, vocês devem conhecer da internet, né? Uma grande boca ensinando aula para grandes ouvidos. Isso aí revela exatamente o modelo básico de ensinar e aprender que todos nós aprendemos ao longo da escola com os professores que nós tivemos. O professor fala, aluno ouve. Por isso essa boca desse tamanho e esse ouvido desse tamanho. E no fundo, vamos combinar, nós acreditamos nisso. Né? Bom aluno é aquele que ouve, que presta atenção. Né? Embora nenhum professor de didática nunca tenha nos dito isso, se a gente for parar para pensar, na média é essa a ideia, a concepção. Aquele menino é ótimo, que ele presta atenção na aula, que quando eu vou falar, ele ouve. Né? Então, o professor fala, aluno ouve. É como se o conhecimento estivesse na cabeça do professor, na nossa cabeça. E quando a gente fala, o conhecimento sai pela nossa boca e vai viajando pelo ar e entra no ouvido do aluno. Por isso esse ouvido tão grande, por isso essa boca tão grande, para eu falar muito. Né? E aquele ouvido tão grande para ouvir muito. Então, quem ouve atenciosamente aprende. Né? Quem fala bastante, explica bastante, ensina. Então, é essa concepção que a escola que nós estudamos trouxe para a gente. Mas, para pensar de verdade, se você acredita mesmo nessa concepção hoje. Você acha que os alunos que temos, as crianças que temos, os adolescentes que temos, são adolescentes que ainda são pessoas, né, que ainda conseguem ficar... Nós, para pensar se nós temos ainda esse ouvido desse tamanho todo. Hoje a gente quer aprender alguma coisa muito mais com a mão na massa. Primeiro, entendendo para que serve. Né? A grande questão é que esse paradigma, esse modelo que a gente aprendeu na escola em que a gente estudou, ele ensinou a gente isso. Né? O aluno não sabe nada, então preste atenção. Quem sabe tudo somos nós, professores. O professor ensina e, com certeza, o aluno é quem aprende. Né? Aprender é um processo de fora para dentro. Aprender entra. É uma coisa que não estava dentro do aluno e vai entrar. Por onde que entra? Pelo ouvido. Né? E por onde que sai do professor? Pela boca. Aprender não envolve postura ativa por parte de quem aprende. Então, para aprender, o que eu tenho que fazer para aprender, professor? Ficar quietinho e prestar atenção. Né? Quem presta atenção, aprende. Vê se você vai acreditando, né, nessa história que eu estou contando. Né? Ou seja, quem presta atenção, aprende. Presta bem atenção nisso. Né? Vê se realmente isso faz sentido para você. Né? Porque não faz sentido. Não faz. A gente pode prestar muita atenção, mas eu aprendo ou não em função da atenção, eu aprendo ou não em função do sentido que eu dei àquilo. Né? Aprender exige postura passiva e reprodutiva. Então, preste atenção e que se você conseguir reproduzir, é porque você aprendeu. A gente passou uma vida inteira acreditando nisso, né? Construindo isso. Tá bom? Bom, aí, né, é nesse sentido que a gente passa para a consequência prática. Por isso que as nossas aulas são muito parecidas, mas propõe que isso aconteça a partir de uma pedagogia dialogada, né? Uma pedagogia que conversa, não é isso? Então, esse paradigma dialogal, ele acredita que aprender é um movimento de dentro para fora. Para algumas pessoas é difícil entender isso. Né? O que significa de dentro para... Como é que eu vou aprender uma coisa nova e já está dentro de mim? Dentro para fora, porque inicialmente tem que nascer dentro de mim o sentido para aquilo que eu estou aprendendo. Se isso que eu estou falando aqui não está fazendo nascer dentro de você que está me ouvindo sentido, não está fazendo sentido para você, você está só fingindo que está prestando atenção. Você está aí discretamente olhando o WhatsApp, ou então, né, está pensando, meu Deus, será que esse vídeo vai ser muito grande? Né? Ou seja, o aprender ele só acontece quando lá dentro de você opa, o que ele está falando tem sentido, está fazendo sentido para mim. A atenção é filha do sentido, percebe? Se não faz sentido, eu não presto atenção. Né? Então, quem aprende precisa ter um papel ativo e criativo, é um outro princípio do paradigma dialogal. Então, aprender somente sentado, calado, ouvindo, não funciona, pelo menos para essa geração aí. Aliás, nunca funcionou. Né? Quem aprende precisa ter papel ativo, perguntar, fazer de preferência, aprender fazendo. Né? Quem aprende
aprende do seu jeito. Aprender é um processo subjetivo e pessoal. Tem pessoas que só aprendem escrevendo aquilo que está aprendendo, né? Tem pessoas que só aprendem, por exemplo, ouvindo várias vezes. Tem pessoas... Então, a gente tem que começar a prestar atenção em como é que a gente aprende, né? Como é que eu aprendo, né? Isso chama metacognição. Eu tenho que entender como é que acontece. Por exemplo, para aprender, eu tenho que estar num lugar relativamente silencioso, tenho que estar diante do computador ligado à internet, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter os livros que tem aquele assunto também aqui do meu lado. Eu tenho que ter um bloco para rabiscar. Aí você vai falar, ué, mas já não tem um computador? Bota tudo no computador. Pois é, mas eu sou um pouco sinestésico, então eu tenho que rabiscar, fazer uns esquemas, anotar. Ao mesmo tempo eu pesquiso aqui, ao mesmo tempo eu abro uma coisa e já vou fazendo um gráfico, já vou... Então eu aprendo desse jeito. É a melhor maneira de eu aprender, lá na biblioteca da minha casa. Isso significa eu conhecer o jeito que eu aprendo. Então, a gente não só deve prestar atenção em nós, como nós, professores, temos o dever de prestar atenção em como que esse aluno aprende, porque eles aprendem de maneira diferente. Vocês já devem ter percebido isso. E levar esse aluno a prestar atenção também no jeito de aprender. Aprender é um processo subjetivo e pessoal. E, na verdade, nós, professores, nós auxiliamos esse aluno no papel de aprender. A gente não faz ele aprender, ninguém faz ninguém aprender. Eu ajudo a pessoa a aprender melhor. Esse é o nosso papel de professor. Ajudar alguém a aprender melhor. Porque cada aluno já traz consigo toda uma gama de conhecimento, né? A gente tem que, inclusive, dialogar por causa disso. Eu estou falando em animais domésticos, então eu tenho que perguntar quem tem animal em casa, qual é o nome do bichinho, tal, não sei o quê. Aí um dos alunos vira e fala assim, eu tenho uma iguana, né? Uma iguana, aquele camaleão enorme e tal. E aí já pode nascer daí uma reflexão. A iguana é um animal doméstico, né? De repente a gente vamos pesquisar isso. Será se é? Ou será que ele é um animal que não foi feito mesmo para viver em casa e tal, né? Ou pode algum aluno, não sei se isso vai acontecer, mas pode ser, tudo é possível, né? Eu tenho um filhote de tigre, então eu crio. Isso já aconteceu comigo, né? Já um aluno já falou isso. Eu tenho um filhote de urubu lá em casa. Né? Então, foi um dos mas peraí, mas um urubu pode ser criado, deve ser criado, né? Vamos começar a pensar nisso. Essa troca com o aluno, partindo do princípio que o aluno já traz consigo uma gama de conhecimento, experiência, ela é importante até para que a gente faça reflexões, né? Enquanto está ensinando, apresentando algum conteúdo. Então, o diálogo é essencial para que haja uma relação horizontal.